Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento os estudantes do terceiro ano, onde se inscreve este seminário que fazemos regularmente, temas e contextos de educação social, e onde regularmente também trazemos pessoas, convidados, especialistas de educação social, que vêm de fora para animar e trazer o terreno para dentro da sala de aulas, trazer o trabalho de campo para dentro da sala de aulas. Cumprimento também os estudantes do primeiro ano e a professora, uma das professoras, que é a professora Patrícia, que acabou de chegar, e agradeço também a sua presença. A professora Ana, que é a coordenadora da licenciatura, está num júri neste momento. Nós temos muita coisa ao mesmo tempo, num júri de mestrado, e virá também há algum tempo, e por isso não está aqui a fazer-nos companhia. Vamos ao que é mais importante, não é? Que é apresentar a nossa oradora, uma oradora que ainda ontem à noite, ou à tarde, estava sentada ali assim naquele lugar. Era ou não era, Beatriz? É verdade. Ela chama-se Beatriz Freitas, é licenciada em Educação Social pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, desde junho de 2024. Portanto, só esteve ausente desta sala 1 ano e meio, basicamente. Mas a experiência dela é imensa e a sua capacidade e criatividade é também imensa, como irão observar daqui a pouco. Ela realizou o seu estágio curricular na Associação Crescer e Querer, na Resposta Social Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental da Marinha Grande, entre fevereiro e junho de 2024, onde passou a exercer funções de técnica superior em educação social desde julho de 2024 até à atualidade. É especialista em avaliação das competências parentais pelo ISPA, já fez depois a licenciatura? Sim. E facilitadora de grupos de pais de programas Mais Família, Mais Jovem, pela Associação Pais como Nós. Foi secretária do Núcleo de Estudantes de Educação Social no ano letivo de 2023-2024 e foi presidente do núcleo, não é? No ano letivo de 2024-2025. Apresento-lhes, pois, a doutora Beatriz Freitas. Beatriz, mais conhecida pelos amigos por Bia. Correto. Então, antes de mais, agradecer ao professor Ricardo Vieira pelo convite. É uma honra ter saído há tão pouco tempo daqui, ter aqui a oportunidade de voltar e dar-vos o meu testemunho enquanto educadora social. Já estive no vosso lugar, sei perfeitamente o que vocês esperam com estas apresentações e espero que vos trazer um bocadinho mais daquilo do que só teoria, só o que é o CAFAP. Quero vos trazer, e é isso que tenho planeado para hoje, aquilo que é a intervenção CAFAP, o que é esperado do técnico superior de educação social em contexto CAFAP, aquilo que é realizado pelo mesmo. Só vos fazer uma breve apresentação então do meu percurso. Como o professor disse, terminei a licenciatura e fui fazendo algumas formações. Em 2023 fiz um pequeno curso sobre quando os filhos desafiam o que fazer. Também fiz uma breve formação na IAPN, no Núcleo de Leiria, sobre intervenção sistémica com famílias em situação de vulnerabilidade social. Pelo ICAD realizei também uma formação sobre contexto familiar em comportamentos aditivos e dependências e aqui, através de um financiamento por parte da associação, tivemos durante 6 meses, terminando no mês passado, uma supervisão do nosso trabalho. A supervisão nada mais é do que várias equipas reunidas, existe uma formadora, a equipa leva processos à supervisão e são debatidos em conjunto. A supervisão é uma mais-valia no trabalho social. Nós trabalhamos com pessoas, também somos pessoas. Os erros acontecem, nem sempre temos os melhores procedimentos e temos aqui a oportunidade de ter supervisão de técnicos especialistas e que fazem disto a vida deles. É muito importante também para aquilo que é a nossa postura enquanto técnicos. E assim como o professor referiu, também fiz aqui o programa de Mais Família, Mais Jovem. A nível de experiência profissional enquanto técnica superior de educação social, apenas desempenho o meu trabalho no CAFAP da Marinha Grande, contudo fui tendo outras intervenções, tanto aqui na licenciatura como procurado por mim, nomeadamente fui voluntária no ATL numa IPSS, durante 2 anos aproximadamente. Também fiz formação e voluntariado nos cuidados paliativos do Hospital de Leiria durante 2 anos. Esta oportunidade surgiu especificamente no âmbito da licenciatura, através da professora Jenny,
Infelizmente, devido aos meus horários de trabalho e os horários esperados por parte do Hospital de Leiria, não foi possível continuar o trabalho, mas para quem tiver interesse, existe um banco de voluntários associado à Leiria Compassiva que tem em vista aqui a intervenção com os utentes que estão em cuidados paliativos. Esta é a minha breve apresentação sobre mim, não me vou estender mais, mas gostava de promover aqui um momento de dinâmica convosco, porque acredito que as dinâmicas são sempre uma boa forma de iniciarmos aquilo que é a intervenção. Portanto, vou colocar um cronómetro com 4 minutos e gostava que vocês circulassem esta bola pela sala e o mais rápido possível. O objetivo é, onde cair o vosso polegar da vossa mão direita, vocês terem de ler a frase e complementarem-na com aquilo que vos vem à cabeça no imediato, ok? O objetivo é que passe pelo maior número de pessoas na sala, sei que não vai ser possível passar por todos, mas é para aqui promover um momento de proximidade entre a oradora e os alunos. Portanto, vamos começar. Tem que apanhar a bola! Sinto-me completamente livre quando ando de bicicleta. Ok, passa a bola. Lê alto a questão. Aprendi, Lê alto. recentemente aprendi a dançar. Ok, tudo é válido. O objetivo que eu quero alcançar é acabar a licenciatura. Não tenham medo da bola, malta. O motivo e inspira é no futuro ser uma educadora social. Um líder que me inspira é qualquer educador social. A bola não morde. Se eu pudesse ir a qualquer sítio do mundo, seria para cá. Gosto de apreciar a beleza da escola. Gostava de aprender a andar de avião. Tem 2 minutos. Perca a noção do tempo quando leio. Perco a noção do tempo quando estou a ler. Disseste? Quando ouço música. Tudo certo. Se um gênio concedesse um desejo, eu poderia ser feliz para sempre. Essa, Maria, é? Sorrio quando estou a fazer algo que gosto. O momento mais feliz da minha vida foi quando eu voltei com os meus pais. O presente que eu gostei de receber foi umas fotos. Perco a noção do tempo quando. Quando. Quando estás em minha classe. Tem 15 segundos.
Última pessoa. O meu dia preferido da semana é sábado. Ok. Podes guardar a bola, preferido. Obrigada pela vossa participação. Não deixar de notar que fiquei desiludida que vocês fugiam da bola. Enquanto educadores sociais, vocês têm que agarrar as atividades, malta. Falar-vos então um bocadinho da Associação Crescer e Crer, que é a entidade promotora do CAFAP. A Associação Crescer e Crer é uma IPSS fundada desde 1990. Tem como principal objetivo de intervenção o apoio às famílias e às crianças. Integra diferentes redes no Conselho da Marinha Grande, nomeadamente o CLAS, a Rede Social, o Núcleo Local de Garantia para a Infância, o Núcleo do Plano Local de Intervenção com a Comunidade Cigana, embora o PLIC atualmente esteja em stand-by, a Equipa de Coordenação da Rede Local de Prevenção de Violência ao longo do ciclo de vida, integra igualmente os órgãos sociais da Rede Nacional de CAFAPs e, neste âmbito, fez o projeto Adélia, que concedeu aqui à equipa formação em 3 programas diferentes: o Mais Família, Mais Jovem, Mais Família, Mais Criança e Crianças no Meio do Conflito. Sobre o CAFAP, nós estamos sediados na antiga fábrica Ivima, na Marinha Grande. A nível de horário de trabalho, funcionamos todos os dias das 9 às 5, tirando segunda e quinta-feira, que trabalhamos em pós-laboral até às 8 da noite. A equipa é constituída por uma assistente social e coordenadora, por uma educadora social e um psicólogo. Contudo, embora tenhamos um psicólogo na equipa, o mesmo não dá trabalho de consultas de psicologia. Isto é uma dúvida que as famílias às vezes vão tendo. O que é o CAFAP? O CAFAP é um serviço gratuito que tem como objetivo o apoio especializado às famílias com crianças e jovens desde os 0 aos 18 anos de idade. Trabalhamos na Marinha Grande, Moita e Vieira de Leiria. É vocacionado para a prevenção e reparação de situações de risco psicossocial mediante o desenvolvimento das competências parentais, pessoais e sociais da família. Temos como base de intervenção a Lei nº 147 de 99, com as alterações de 2015, e a Portaria nº 139 de 2013, que é a portaria por onde o CAFAP se rege. Modalidades que existem de intervenção no CAFAP. Ponto de encontro familiar acontece quando existe a ruptura entre a criança e os pais, ou seja, não há contacto entre eles e é necessário avaliar se o contacto é favorável ou não e restabelecer aqui o vínculo. No entanto, a Marinha Grande não tem esta modalidade. Apenas temos a preservação familiar, estando o acordo contemplado com a Segurança Social para 31 famílias, e a preservação familiar, como o próprio nome diz, tem em conta a criança está no seio familiar, existem dificuldades, têm que ser superadas e trabalhamos para evitar a retirada da criança. Já a reunificação familiar, temos protocoladas 6 famílias e tem em vista a criança estar numa instituição ou entregue a outro familiar e pretendemos então que ela regressa a casa. Contudo, temos que avaliar se estão reunidas as condições ou não. Objetivo de intervenção do CAFAP passa então por prevenir situações de risco ou perigo. Devemos trabalhar sempre na prevenção e não no remediar, como eu costumo dizer. Pretende desenvolver competências parentais, pessoais e sociais para permitir que o desenvolvimento da criança esteja adequado e melhorar então a função parental, capacitar as famílias promovendo e reforçando dinâmicas relacionais de qualidade e rotinas cotidianas. Aquilo que nós queremos ao longo de todo o processo é capacitar as famílias. Muitas vezes as famílias chegam com a ideia que o CAFAP tira crianças, contudo não é isso que acontece obviamente, mas as famílias são criativas. Também queremos então atenuar a influência de fatores de risco nas famílias, prevenindo então situações de separação das crianças dos pais e favorecer a reintegração da criança no agregado familiar. Quais é que são os nossos princípios de intervenção? Pretendemos então a promoção dos direitos e proteção da criança e jovem, isto é a primacia do nosso trabalho. A autonomia das famílias, vamos responsabilizá-las, vamos querer que elas tenham um papel ativo e dinâmico. Nós não trabalhamos pelas famílias, mas sim com as famílias. Temos a obrigatoriedade de informação às entidades que nos sinalizam, quando são Tribunal, Serviço de Assessoria Técnica aos Tribunais e CPCJ. Vamos valorizar as competências parentais que já existem na família e desenvolver novas. A colaboração entre os profissionais é essencial. O processo da família nunca está só no CAFAP. Existem diferentes serviços envolvidos e se trabalharmos em rede é muito mais benéfico para a família e também para os profissionais. Intervenção sistémica. Temos em conta todas as dimensões em que o ser humano se insere
e a intervenção mínima. Só intervêm os serviços que são essenciais para o sucesso da família. Peço desculpa, mas estou um bocadinho doente. A nível de como é que nós processamos a nossa intervenção, o processo tem que chegar ao CAFAP. Como é que ele pode chegar? Pela família ou por todas as restantes entidades que existem no território. CPCJ, Tribunal, Escola, Saúde, Serviços de Psicologia, Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social ou projetos sociais. A equipa recebe através de uma ficha de encaminhamento e este processo é lido em reunião de equipa pela coordenadora. A coordenadora avalia se o caso se adequa ou não à intervenção CAFAP e, em caso positivo, é atribuído um gestor de processo e um co-gestor, que é a equipa que fica então com a intervenção do processo. Convocamos os pais para um primeiro atendimento. Se for uma família nuclear e o casal estiver junto, eles vêm juntos. Se for uma família separada, que o pai e a mãe não estejam juntos, eles vêm em atendimentos separados. Chamamos a família para um primeiro atendimento, contextualizamos acerca da intervenção do CAFAP, sobre o pedido que foi feito para a nossa intervenção, entendemos qual é que é a visão da família sobre a descrição que é feita por outros serviços e, caso a família concorde com tudo aquilo que foi apresentado, assinam então a autorização de intervenção. Caso não concordam, o nosso trabalho tem que ser colaborativo, portanto nós não temos o poder de obrigar as famílias a colaborarem connosco. Procedendo então aqui, os pais concordam, ok, atendimentos quinzenais, regulares, a regularidade na intervenção é um passo essencial para o sucesso. Fazemos uma avaliação da dimensão familiar a nível global, acerca das potencialidades, fatores de proteção e fatores de risco que existem na família. Definimos também os objetivos de intervenção através do contrato de intervenção familiar e do plano individual de apoio familiar, que são documentos obrigatórios num CAFAP. Posteriormente, articulamos com os diferentes serviços que estão envolvidos na família. Esta intervenção e articulação pretende que seja ao longo de toda a nossa intervenção, porque as famílias vão deixando pistas em diferentes serviços e quando nós não comunicamos todos, existe informação que fica perdida. Como é que se procede a nossa intervenção? Com sessões individuais com os pais, no qual fazemos uma reflexão acerca da história de vida desde que o pai é da criança até aos dias atuais, do percurso de desenvolvimento da criança em questão, estratégias educativas que foram utilizadas, crenças e valores associados à parentalidade. Nos dias de hoje, e tendo em conta o território da Marinha Grande, temos uma diversidade cultural muito grande. E as crenças e os valores são uma coisa muito importante que temos de trabalhar com as famílias, porque as outras culturas vão tendo crenças que, na nossa, causam que as crianças estejam em risco. E muitas das vezes temos que desconstruir isto com as famílias e acaba por ser um bocadinho difícil, porque os valores culturais acabam por ter aqui uma predominância muito grande. Fazemos também sessões familiares, onde se promovem momentos de reflexão em família, envolvendo as crianças, observam-se dinâmicas familiares e dinamizam-se atividades familiares em contexto de sessão. Esta atividade que fizemos aqui com a bola é uma das atividades que costumamos fazer quando são famílias mais numerosas. Fazemos também visitas domiciliárias, se estas podem ser realizadas com ou sem aviso prévio. Qual é que é o intuito das visitas domiciliárias? Conhecer as condições habitacionais e verificar como é que a família interage in loco. É sempre diferente termos a família em gabinete do que como ela se move e como articula dentro do seu espaço normal. Sempre que necessário, fazemos sessões mais teóricas porque a capacitação das áreas específicas, seja a nível de estratégias educativas, organização familiar, gestão doméstica e do orçamento. Agora, trago-vos aqui um bocadinho de algumas das nossas ferramentas mais utilizadas ao longo da intervenção. Aqui está a bola que vocês tiveram a manusear. Aqui temos um jogo que aplicamos com famílias divorciadas, com as crianças, que se chama Somos uma Família, Crianças e o Divórcio. É um jogo muito importante para entender quando é que as crianças estão a ser trianguladas e depois isto ajuda-nos a trabalhar muito com os pais. Brincar e a rir, o bullying, vamos prevenir e o diário de bordo são instrumentos que nós utilizamos aqui com jovens, sobretudo, que são bullies, portanto, já vos falo um bocadinho mais sobre o diário de bordo, mas este jogo basicamente é um jogo de tabuleiro que vai fazendo várias questões
acerca do bullying, como se o bully, no caso, estivesse no lugar de quem sofre bullying. Um livro chamado E Viveram Felizes para Sempre, em Palácios Separados. Costumamos fazer a leitura com crianças mais pequeninas e normalmente aqui na fase de separação dos pais, que é muito difícil para elas conseguirem entender. E o livro, no fundo, fala que é uma princesa que passa a ter 2 palácios e é o bom da história, portanto, passam a ter 2 casas e os meninos costumam identificar-se muito e é um bom mecanismo para estas alturas. O Blá Blá Blá, se calhar é o jogo que nós mais utilizamos no CAFAP, porque, como vocês podem ver, é válido dos 7 aos 99 anos. É um jogo bastante dinâmico. São 240 cartas aproximadas com diferentes imagens e conseguimos fazer várias dinâmicas com ela. Claro que nunca aplicamos as 240 cartas, fazemos sempre uma pré-seleção, mas permite-nos fazer vários tipos de questões se as crianças e a família associar as cartas que mais identificam com a questão e depois proceder à justificação. O diário de bordo é um diário que é criado com o jovem. A única coisa que nós fazemos é pôr a parte da capa e as folhas lá dentro. O jovem ou a criança decoram como mais gostarem e este diário é utilizado ao longo de todas 8 sessões aproximadamente com as crianças. O que é que o diário tem? Várias questões sobre como é que foi o teu dia, que coisa é que tu mais gostaste de fazer na escola, o que é que tu não gostaste assim tanto de fazer na escola, um momento mais feliz para ti em casa. Várias questões vamos colocando e todos os desafios que fazemos durante 8 sessões planificadas com as crianças, elas têm que registrar aqui. O objetivo é que no final possam fazer uma reflexão acerca do seu percurso desde a sessão 1 até à última sessão e depois o diário fica com elas. Sobre a manutenção, quando as famílias já estão aqui perto de atingir estes objetivos iniciais que propusemos, entramos na fase de manutenção, onde vamos reforçar aquelas competências que já existiam na família antes da nossa intervenção e voltamos a dar reforcing àquelas que tentámos introduzir na família ao longo da intervenção igualmente. Se entendermos que a família tem estas mudanças efetivas e que não são instáveis, entramos no período de follow-up, que são sessões mais passadas durante aproximadamente 3 meses, onde vamos monitorizar a família. Mudanças efetivas, família sem fatores de risco evidentes, procedemos então ao arquivamento do caso, também em reunião de equipa. Um bocadinho da postura e comunicação que temos que ter com o utente. A nossa postura corporal diz muito, não só a nossa como a da família, portanto, temos de ter muita noção daquilo que é dito e como é que estamos com a família. Não podemos ter uma atitude de julgamento, não podemos achar que a família bate à criança, ok, grave, ok, mas se eu tenho que ajudar a família a superar este desafio, existem outras estratégias. Vou ter que ajudar esta família a entender que existem outras estratégias que podem ser até mais benéficas. Devemos acolher a família tal como ela é, com a sua história e dificuldades, evitar rótulos, críticas ou comparações. Nós, em momento algum, comparamos a família com outras famílias que tenhamos no CAFAP. Reconhecer que todas as famílias têm pontos fortes e capacidades a desenvolver. É muito importante, igualmente, a relação de confiança e proximidade profissional. Se eu não tiver confiança com o meu utente e o utente não tiver confiança comigo, eu sei que há informação que eu nunca vou conseguir chegar e dificilmente ajudo a que a família consiga superar dificuldades. Devo ser transparente, explicar objetivos, limites e o meu papel enquanto técnica. Ser consistente. Se eu hoje digo a uma família que na próxima sessão eu trago-lhe isto, se eu apareço na sessão sem aquilo tratado, a minha postura é colocada em causa pelo utente e quebra inevitavelmente aqui a nossa confiança. Temos também o dever de ética e confidencialidade dentro dos limites éticos. Nós explicamos sempre às famílias que aquilo que é conversado no CAFAP é entre o técnico e a família, mas existem coisas que nós não podemos guardar para nós. Se existe agressão a uma criança, consumo de estupefacientes, fatores de risco, temos que comunicar sempre à entidade sinalizadora e muitas vezes sinalizar as crianças. A minha postura é sempre colaborativa, eu vou fazer com a família, não vou fazer pela família. Portanto, a família é protagonista e é responsável pela mudança. É envolvida em todas as decisões. Tudo aquilo que eu tenho planeado pela família, eu comunico e ouço. Se ela me disser isto não me faz sentido, eu não vou avançar por mais que eu ache que este seja o caminho certo para a família.
Devo evitar assumir um papel paternalista ou impositiva. Por mais que o meu papel seja de técnica, eu não estou aqui e a família não está aqui. Nós estamos assim. Há alturas que nós temos que reforçar, os técnicos aqui somos nós. Mas isso é diferente do que eu considerar-me superior à família. A intervenção também deve ser adequada ao contexto socioeconómico e cultural da família. Isto é, existem famílias com diferentes condições socioeconómicas. Eu não posso pedir de uma família que tem imensas posses financeiras e várias facilidade em articular com outras pessoas, o mesmo que eu peço a famílias, por exemplo, de sem-abrigos. Eu tenho que adequar e a nossa postura tem que ser sempre esta. Eu trabalho com aquilo que eu tenho à minha frente. O que é que eu posso dar a esta família e o que é que esta família conseguirá atingir? Às vezes é necessário fazermos vários degraus até conseguirmos chegar ao nosso objetivo final. E se calhar com outras famílias basta um pulo e elas chegam onde é necessário. Obviamente temos processos que duram 6 meses, outros processos que estão no CAFAP há 3 anos. É a realidade, não podemos pedir às famílias coisas que elas não vão conseguir atingir. Escuta ativa, comunicação clara. Sermos empáticos, sermos assertivos. Eu tenho que me lembrar muito bem de tudo o que aconteceu nas outras sessões. Porque à mínima falha, as famílias, sobretudo aqui as mais desafiadas, provocam. E muitas das vezes questionam, então, mas na sessão anterior disse-me isto e hoje está-me a dizer o contrário. Nós temos que saber também argumentar com as famílias, para que as famílias sintam que a nossa postura é constante. Linguagem clara e adaptada à linguagem da família, validar emoções e promover compreensão mútua. Temos também igualmente ter uma postura ética e transparente. A família deve ser informada de tudo o que acontece, seja reuniões com outros serviços, contactos realizados pela equipa. Sempre que vamos reunir com uma escola ou com a CPCJ, por exemplo, nós fazemos questão de informar a família e, num posterior atendimento, dar-lhe um feedback daquilo que foi recolhido. O que é que isto permite? Reforçar a confiança que a família tem na equipa e para a família também compreender que os serviços se articulam e, portanto, evitam de deixar migalhinhas em cada uma das capelinhas. Temos também que ser flexíveis e o ajustamento tem que ser contínuo com todas as famílias. A importância de articularmos com outros serviços. Trouxe-vos aqui um puzzle porque acho que é a melhor forma de vos explicar que a família está no centro, mas não existe só um CAFAP. Um puzzle é composto por várias peças, a família é central. Mas aqui estão alguns dos exemplos de com quem vamos articulando. Porquê é que a reunião de articulação com outros serviços nos é importante? Permite-nos discutir o processo familiar com várias visões. A escola tem uma visão de como é que é a criança, o CAFAP tem uma visão de como é que é a criança com os pais, a CPCJ vai compreender o que é que pode ser diferente no acordo de promoção e proteção, a saúde pode nos dizer, mas os pais não têm vindo às consultas com as crianças. Obviamente, depois são todas situações que vão ser trabalhadas entre os diferentes serviços. Também nos permite entender como é que cada serviço tem intervindo e que diligências foram realizadas. Isto, tendo aqui em conta a intervenção mínima, se existiu um serviço que já articulou com a escola, por exemplo, o CAFAP não vai outra vez articular, partilham-se informações. Definimos também os próximos passos de intervenção familiar. Desafios que eu vou sentindo ao longo da intervenção. Por vezes as famílias não reconhecem a problemática, acham que foram os serviços que os colocaram naquela situação e, portanto, quando não se reconhece a problemática, igualmente não se reconhece a necessidade de mudança e o envolvimento dos pais na intervenção é mínimo. Obviamente que isto causa vários entraves, a família tenta dominar aqui, sobretudo, as sessões, por vezes causa mal-estar entre a família e a equipa, portanto, isto é um trabalho que depois tem que ser bastante trabalhado, a confiança tem que ser ganha para conseguirmos aqui dar a volta à situação. Muitas vezes as famílias também abandonam a intervenção CAFAP e está tudo certo. Falta de articulação entre serviços. Por mais que a Marinha Grande seja um território pequeno, todos os serviços conheçam, muitas das vezes alguns técnicos acham que os processos são deles e, portanto, não existe comunicação com os serviços, realizam-se diligências que depois não são partilhadas e o processo da família, obviamente, não evolui porque os processos não são dos técnicos, o processo é da família e quantos mais serviços estiverem envolvidos a trabalhar, obviamente que melhor será.
Outra dificuldade que vamos sentindo é existirem poucos serviços de psicologia a título gratuito na Marinha Grande. Temos também poucos a preço social e a verdade é que a psicologia é uma coisa fundamental para existirem mudanças na família e, sobretudo, tendo em conta aqui vários casos de doença mental que nos vêm aparecido. Nem todas as famílias têm possibilidade de pagar nem que seja 25 € por uma sessão de psicologia e quando existem outros desafios familiares, a psicologia obviamente não é considerada de ser um local onde podem gastar dinheiro. Agora, trouxe-vos aqui um caso para discutir convosco e gostava que pudessem ser ativos na participação. Portanto, este processo chegou-nos ao CAFAP recentemente, em outubro de 2025. O encaminhador foi o Centro de Saúde da Marinha Grande e o principal motivo de ter chegado ao CAFAP foi com o objetivo de trabalhar a intervenção ao nível da definição de regras, limites e rotinas e identificar perigos domésticos. O agregado, isto são tudo nomes fictícios, ok, malta? O agregado é o Armando, tem 38 anos e é o pai. Temos a Ruth, 37 anos, e a Liliana, com 7 anos. Já conhecem os genogramas, calculo eu, portanto conseguem fazer aqui uma leitura. Temos aqui a Liliana. A Liliana tem espectro do autismo, diagnosticada em 2016, e tem epilepsia diagnosticada este ano. Aqui temos o Armando. O Armando, a nível familiar, tem ainda o pai, a mãe e o irmão vivo, contudo não estabelece relações frequentes com o mesmo. Por outro lado, temos aqui a Ruth, que por mais que também não estabeleça relações familiares, foi abusada sexualmente pelo pai, com o consentimento da sua mãe. O António tem bipolaridade e a Ruth está aqui numa fase de diagnóstico. Está identificado com stress pós-traumático, tem injetáveis a cada 3 a 4 semanas, relação distante com o irmão também teve aqui uma companheira no qual exerceu violência doméstica e a sua filha está na casa-abrigo. O pai da Ruth esteve preso na sequência do abuso sexual. Um ecomapa também é uma coisa que nos ajuda muito a entender que serviço é que intervém com a família, onde é que o CAFAP já chegou, onde é que falta chegar. Portanto, temos aqui o agregado familiar no centro e estes são todos os serviços que intervêm no agregado. São imensos. Por norma não costumamos ter ecomapas tão grandes, mas face aqui aos diagnósticos da Liliana, existem muitos serviços envolvidos. Portanto, temos o Centro de Saúde da Marinha Grande, com a assistente social e enfermeira. O Hospital de Coimbra, onde ela é seguida em oftalmologia e em genética. O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social já interviu, daí aqui ser empicotado. Hospital de Leiria, recebem FEAC em Casal Galego. A menina frequenta o agrupamento de escolas Rainha Santa Isabel, no Centro Escolar do Coimbrão, na unidade de multideficiência. Anteriormente andou na pré-Val da Pedra. A nível de rede de suporte de amigos e família, só se identificam os vizinhos, a ex-patroa e colegas atuais da Ruth. Também temos aqui a PPDA, a CPCJ e a Arcil, que é para onde se prevê que a menina possa ser institucionalizada. Uma pequena história da família. A Liliana foi diagnosticada com autismo em 2016. Foram identificadas ao longo do tempo algumas comorbilidades, nomeadamente ela é autista não verbal e alotriofagia. Alguém sabe o que é isto? Basicamente, a Liliana come tudo aquilo que lhe apareça à frente, sendo aqui a maior dificuldade da família de controlar. Seja fraldas, seja à parede, seja lixo que esteja no chão, seja carumas, pinhas, tudo aquilo que lhe aparece. E obviamente que isto é aqui um entrave na dificuldade dos cuidados prestados à Liliana. Este ano foi diagnosticada com epilepsia, as crises têm-se intensificado, são praticamente semanais. A Liliana está inserida num equipamento escolar especializado, que é um fator de proteção. O Armando é o cuidador principal da filha, está de licença parental desde 2021, está envolvido nos cuidados à filha e reconhece as necessidades que a mesma exige. A vinculação com o pai é uma vinculação segura. No início do ano, o pai entrou em burnout, tendo solicitado aqui a institucionalização da Liliana.
A Ruth tem dificuldades em prestar cuidados à filha, os outros serviços consideram que não está envolvida, foi tendo algumas tentativas de suicídio nos últimos anos, na infância foi abusada sexualmente pelo pai com o consentimento da mãe e sofreu de negligência grave no que concerne aos seus cuidados de base. Faz injetáveis, toma medicação psiquiátrica regular. A nível da habitação, é um T2, mas tem algumas zonas degradadas, sobretudo na sala. Chove lá dentro, nestas alturas, com estas chuvas intensas. Foi um bocado complicado por parte da família, porque existe uma zona onde a chuva ainda cai com um bocadinho de intensidade. PIAF. Portanto, como vos falei anteriormente, o PIAF é um documento obrigatório do CAFAP. Eu trouxe-vos estas 2 páginas em branco porque isto eram saudades da família, não fazia sentido estar a trocar os nomes ou a ter que restringir aquilo que estava escrito. Portanto, isto pretende identificar várias questões da família, a habitação, o agregado familiar, identificamos a criança, a cada 6 meses o PIAF deve ser revisto e tem a duração máxima de 1 ano. Aqui, a nível dos serviços sociais, acabamos por não preencher, porque depois no Ecomapa conseguimos ter uma visão mais geral, sobretudo quando existem diferentes serviços envolvidos. Aqui já vos trago um PIAF preenchido e é o do próprio agregado. Portanto, deste lado temos a situação socioeconómica, primeiro as fontes de rendimento mensal, tendo em conta cada um dos elementos, e depois as despesas mensais que existem ao longo do mês. Obviamente que isto são valores aproximados, não temos em conta todas as despesas, porque nem todas sentem depois para a atribuição de apoios sociais que possam existir. Fatores de risco e fatores de proteção. Neste caso, a criança tem a perturbação do autismo e está inserida num contexto familiar multidesafiado, precariedade laboral por parte do pai, porque o valor que ele recebe é muito baixo, doença psicológica da mãe que não é presente na educação. Por mais que nós na última sessão tenhamos descoberto que isto era uma visão somente dos serviços e a mãe tem noção da rotina toda da filha, admitindo que não consegue lhe prestar cuidados, mas que lhe dá o essencial, que é o mimo e que também é importante. Agora, numa das próximas sessões, o nosso objetivo é ver um bocadinho como é que é a dinâmica entre a mãe e a filha. Consumo de tabaco excessivo por parte de ambos, isolamento social do pai, o pai está dedicado totalmente ao cuidado da filha, não estabelece contacto com amigos, nem com antigos colegas de trabalho, pais demonstram algum cansaço, a habitação está a precisar de obras e falta de rotina com a Liliana. Isto porque a única rotina que a Liliana tem é chegar a casa e come tudo o que existir no frigorífico, porque ela tem aqui questões relacionadas ao autismo e todas as doenças que ela tem, que ela nunca está associada com nada. Portanto, a questão da alimentação é uma coisa que também temos que trabalhar com a família. Fatores de proteção, disponibilidade do pai no que toca aos cuidados à filha, a mãe está inserida profissionalmente e com emprego estável, tem boa relação com os serviços, a Liliana está inserida em acompanhamento em equipamento escolar, assiduidade escolar, acompanhamento médico regular, vinculação segura e o pai reconhece que é necessário institucionalizar a filha. Por último, no PIAF colocamos então aqui o plano de intervenção familiar, as potencialidades identificadas na família, as fragilidades e os objetivos então para a nossa intervenção. Importa dizer que este PIAF foi preenchido antes de termos noção que a mãe estava envolvida com a criança. Este processo é todo trabalhado no domicílio e sempre que nós íamos, a mãe nunca queria aparecer para estar com a equipa e nós respeitávamos o espaço dela. No último atendimento as coisas foram diferentes, ela estava em casa, aproximou-se da equipa, super comunicativa connosco, em momento algum nos tratou mal ou disse que não quer saber disto para nada, pelo contrário, foi muito interessante termos este lado da mãe e da preocupação dela. Ela está muito reticente quanto à institucionalização da filha, mas no sentido em que tem medo que ela possa ser mal cuidada nas instituições. Portanto, o nosso próximo passo é avaliar mais esta mãe, conhecê-la melhor e entender até que ponto a conseguimos trazer para os cuidados à filha para que também o pai não possa ficar, não esteja assim tão cansado. Dúvidas ou questões que tenham? Se calhar muitas ou se calhar nenhumas, não sei.
Muito obrigado, Beatriz. Vamos lá começar a instrução das dúvidas ou das Solange, questões. para quem vai ver fora, não é? Sou Solange. É a delegada do terceiro ano de Educação Social e vai fazer de moderação. Vamos trocar de lugar, pessoal. Dúvidas, questões? Quero 3 nomes agora, para começar, vá. Ok. Já tens 3 braços no ar. Yara e Matilde. Filomena, podes começar? Quais são as dificuldades que tu sentes a trabalhar no campo? Ok, já falei disso um bocadinho aqui atrás, acerca, sobretudo, quando a família não conhece a problemática e a falta de articulação. Existem outras dificuldades que eu vou sentir, a nível, às vezes, da associação, não é? Temos órgãos pouco ativos e isto também interfere um bocadinho no trabalho de CAFAP. Mas, a nível de trabalho em CAFAP, estes são os principais desafios. Por vezes, já aconteceu, as famílias questionarem se eu tenho filhos, porque as famílias às vezes acham que é preciso ter filhos para nós estarmos a intervir em CAFAP. Claro que temos que ser adequados com a família e aquilo que lhes respondo é que eu tenho formação para estar aqui, portanto não é o facto de ter filhos ou não que me faz ser técnica num CAFAP. Mas sim, às vezes é um desafio. A questão da idade às vezes é aqui colocada à prova. Espero ter respondido. Obrigada, Filomena. Yara? Tens de falar mais alto, Yara. Tens de falar mais alto. Queria saber se tu já tiveste algum caso que tirou o sono, ficaste mesmo com aquilo na cabeça, levaste aquilo para casa. Ok. Então, uma coisa que eu tento garantir é que o meu trabalho é das 9 às 5 ou das 10 às 20. Porque senão a área da promoção da proteção é muito difícil e se eu levo os problemas do trabalho para casa, a probabilidade de eu entrar em burnout é elevada. Obviamente falamos de situações graves com as famílias, preocupa-me o facto de crianças estarem expostas à violência ou outras atitudes, sobretudo quando apenas o CAFAP vê estas coisas, quando reportamos a tribunal ou outras entidades competentes e parece que o CAFAP é que está aqui a fazer um filme, não é? Claro que isto tira o sono, mas o importante é eu conseguir fazer uma separação. A Beatriz é técnica no CAFAP enquanto está no CAFAP, quando está em casa é importante eu conseguir desligar, porque senão no outro dia não vou com as mesmas competências para o trabalho e se calhar ao fim de uma semana, se calhar a Beatriz está de baixa psicológica, porque efetivamente as situações são complicadas, obviamente. Tento fazer esta separação e acho importante todos vocês, quando forem para a prática, conseguirem fazê-lo. É importante. Obrigada, Yara. Matilde? Tendo em conta que o caso que apresentou tem como objetivo a definição de regras e limites, como é que acha que seria a melhor maneira de implementar atividades, ou quais seriam as atividades que seriam mais limitadas, tendo em conta todo o historial da família e todas as dificuldades, para que possam cumprir o objetivo de regras e limites? Ok. Em primeira instância, nós precisamos sempre de entender o que é que a família já faz. Até à data, como é que a família se está a organizar. Existem regras? Se sim, quais? O que é que a família já tem definido? Existem consequências para quando as regras não são cumpridas? Ok, quais? Que rotina é que a família está a fazer de momento? Ok. Depois disto vamos ver quais é que são aquelas definições que já existem que podemos manter e aquelas que vamos aconselhar a que sejam alteradas. A nível de atividades, nós não fazemos aqui atividades práticas no que toca a este assunto. Aquilo que fazemos muitas vezes é programas parentais, nomeadamente Mais Família, Mais Jovem. É um grupo de 12 sessões, é uma formação de 12 sessões, onde definimos várias coisas com os pais. Por exemplo, tendo em conta que a Liliana tem autismo e é não verbal, temos aqui outras questões que vamos ter que adaptar. Mas é importante, por exemplo, com os pais construirmos um calendário ou um quadro de regras e de rotinas e que a própria criança também consiga identificar. Claro que tem que ser aqui coisas muito mais visuais, mas à partida será um bocadinho por aí que vai acontecer a nossa intervenção. Obrigada, Matilde. Mais alguém tem dúvidas? Vamos a um segundo round de questões, não é? 3 nomes, por favor. Vai bem agora.
Ok, olhem, vou eu. Pronto. Às vezes é necessário. Mas, mais. Se vocês tiverem as dúvidas, é o momento certo. Tens uma dúvida? Não tens nenhuma dúvida? Não. Vá, malta, por favor, aproveitem. Olhem, pronto. Obrigada. Eu sei que alguns de vocês vão estagiar para cá FAPs, portanto, se vocês puderem já ir prontos. Aí, Não, eu sou a Joana. Desculpa. Isto agora deu-me aqui Olá, de lá. Pronto, então começo eu. Eu queria saber se isto era uma área que desde o início do curso pensavas seguir, se querias algo diferente. Ok, é uma boa questão. Inevitavelmente, as dinâmicas que fomos fazendo ao longo da licenciatura permitiram-me entender que havia, se calhar, algumas áreas que eu não queria. Curiosamente, quando eu entrei para o curso, eu disse que uma das áreas que eu não me via a trabalhar era com a população cigana. Ora bem, é das minhas áreas favoritas de trabalhar hoje em dia e digo isto com muito orgulho e às vezes são eles que nos dão os bons momentos durante o dia. É sempre bom quando vou atender uma família cigana e as crianças vêm e nos abraçam como se fôssemos da família delas. Isto é uma coisa muito boa. Portanto, quando eu fui para o segundo ano e tive aqui o professor Ricardo Pocinho a dar a unidade curricular de intervenção em contextos familiares, ele deixou-me o bichinho. Portanto, quando foi a altura de procurar o estágio, procurei algo que fosse direcionado à intervenção familiar. Se é uma área em que eu me vejo a trabalhar para o resto da vida, gostava, mas preciso, acho que ter um descanso da área de promoção e proteção, porque isto é mesmo desafiante. Mas eu gosto muito da área da intervenção familiar, sim. Não me via desde sempre, mas por outro lado agora não me vejo de outro modo. Tanto que a minha formação disse um bocadinho sobre isto. Eu tenho feito formação sobretudo e quase exclusivamente à área da intervenção familiar. Sim. Ok, obrigada. Obrigada, Solange. Yara. Eu queria te perguntar como é que correu o teu estágio. Quais foram as dificuldades que tu sentiste no trabalho em que estudei? É engraçado porque eu na apresentação era para ter colocado aqui um slide acerca de dicas para o vosso estágio. Como é que correu o meu estágio? Olha, correu mal porque eu na primeira semana tive que ficar logo em casa e tive de ir para o hospital e na minha cabeça isto ia ser problemático para a CAFAP, mas foi sempre muito bem recebida novamente. Eu acho que me adaptei bem, porque uma questão que também tenho que partir de vocês é serem curiosos. Nós recebemos alguns estagiários, não é? E eu digo-vos uma coisa e vou ser sincera, se vocês vão para lá utilizar o ChatGPT para fazer coisas da área da família, repensem se querem estar ou não na área social, malta. Vocês trabalham com pessoas e não é com máquinas. Nada contra a inteligência artificial, mas na nossa área isto não funciona, ok? O meu estágio foi ali de março a junho, foi correndo bem. Acho que me inseri até bastante rápido em processos, comparativamente a outras situações dos meus colegas. Desafios que fui sentindo, se calhar era um bocadinho o facto, nós quando entramos e quando temos lá estagiários, nas sessões somos só observadores. Obviamente que depois o estagiário tem acesso a toda a documentação, mas não vamos estar a intervir diretamente na sessão. Acho que também diz muito um bocadinho sobre a relação que vocês estabelecem com a equipa técnica. Acho que quando vocês têm uma boa relação com a equipa técnica, inevitavelmente também há mais confiança. E não vos consegui identificar nada que eu mudasse no meu estágio. Acho que correu bem, por isso é que continuei a lá ficar. Também apanhei uma boa oportunidade. Mas, sim, acho que se vocês se envolverem, forem ativos, se vocês sugerirem coisas diferentes, mas que sejam adequadas, acho que vocês têm os ingredientes certos para as coisas correrem bem. Por mais que, e é uma coisa que eu às vezes digo lá no CAFAP, a experiência profissional é muito valorizada, mas nós saímos daqui com muita teoria. E às vezes é necessário levarmos teoria para os locais, porque a rotina do dia-a-dia faz-nos às vezes esquecer alguma teoria e os procedimentos básicos. Portanto, sejam adequados, utilizem o vosso conhecimento. Os 3 anos de licenciatura trazem-vos muitos conhecimentos, não só teóricos como a nível de contactos. É muito importante vocês poderem manter contactos com os professores, porque isto para depois também promoverem atividades ou
ligações entre a vossa instituição e aqui a ISECS é muito positivo. Tanto que eu, no âmbito do meu estágio curricular, também fiz a apresentação do CAFAP para os alunos de terceiro ano. Portanto, há muitos de vocês que já ouviram uma apresentação na altura com os meus colegas de CAFAP. Sejam ativos, não usem a inteligência artificial para fazer nada de famílias e acho que o vosso estágio tem sucesso. Obrigada, Yara. Joana, mais uma vez, desculpa. Não faz mal. A minha pergunta ia um bocadinho de encontro com a da Yara. Nós, terceiro ano, vamos começar o nosso estágio em fevereiro e eu queria saber como é que foste orientada. Chegaste lá, eu tenho um bocado de receio de ir um bocadinho aquém, chego lá e não sei o que é que é. Se foste bem orientada, se foi tudo, a informação foi passada corretamente sobre o que é que tu tinhas que fazer lá. Um bocadinho. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu tive foi uma reunião com a minha orientadora, no qual me foi explicado aquilo que era o trabalho efetivo de CAFAP e o que era esperado da minha parte. Obviamente que as dúvidas da nossa parte vão chegando, a nossa ansiedade também é sempre grande por não sabermos o que é o esperado, mas acho que é importante vocês nunca guardarem as vossas dúvidas para vocês. Criem uma boa relação com o vosso orientador ou com outro membro qualquer que exista na equipa e têm dúvidas, têm questões, até leram um processo e gostavam de refletir sobre quais é que foram os procedimentos ou como é que a equipa chegou a determinada questão. Questionem, é muito importante nós entendermos que os estagiários também têm esta questão do conhecimento, do espírito crítico que vos vai faltando muito, estou a falar no geral. Às vezes nós damos processos para lerem e questionamos, então, e o que é que tu achaste do processo? O que é que tu achas que poderia ser diferente? Não, acho que está tudo bem. Há coisas que sempre podem ser diferentes. É necessário vocês terem este espírito crítico, porque diz-vos muito também, claro que é a vossa primeira experiência profissional, o vosso primeiro contacto, mas se vocês me mostrarem envolvidos, é meio caminho para as coisas correrem bem. Tu vais estagiar para onde? Vou para um lar de infância e juventude. Ok. Aqui na Leiria? Não, é na minha zona, Torres Novas. Ok. Claro que existe sempre a questão da confidencialidade. Isto é uma coisa que vocês também têm que ter cientes, mesmo que até conheçam as famílias, e se vocês conhecerem as famílias ou a pessoa com quem vão intervir, peçam à equipa para não estarem envolvidos no processo, sobretudo, e comuniquem à equipa, olha, eu conheço esta pessoa, esta e esta. Gostava de não estar envolvido, porque inevitavelmente conhecem depois, se calhar, a família noutros contextos, e isso depois também pode influenciar e intervir naquela que é a intervenção da equipa com a família ou o utente. Obrigada, Joana. Mais questões? Matilde. Mais um nome? Ainda não é. Ok, Matilde. Eu queria saber se implementaste o teu projeto de estágio no projeto de intervenção socioeducativa no estágio, as atividades. Nem todas as atividades que eu planeei puderam ser implementadas. Isto é uma coisa com que vocês vão deparar, seja porque o plano de ação já está definido, seja porque ou falta tempo ou não há recursos para tal. E quando vocês preparam o vosso projeto, vocês ainda não estão em contacto com a instituição ou ainda não conhecem a realidade. Contudo, eu preparei uma atividade para o mês de Abril, no âmbito dos maus tratos infantis, e eu apliquei essa atividade. E a equipa sempre foi bastante receptiva às sugestões que eu fazia. Claro que, existindo recursos, existindo disponibilidade, tudo se faz. Quando não existe, é sempre pior. Obrigada. Cíntia. Eu queria te perguntar se quando tu foste para a instituição, se já existia alguma educadora social ou se só havia uma assistente social? Porque mencionaste que agora havia uma assistente e uma educadora que és tu. Então, a equipa tem educadora social e quando eu fiz o meu estágio ela tem. O que é que aconteceu para eu ter que ficar no CAFAP até então? Quando eu acabo o meu estágio curricular, a assistente social vai de baixa por licença de maternidade. Portanto, a Beatriz fica a substituir a assistente social até março deste ano. Quando a assistente social regressa, a educadora anuncia que está grávida, portanto a Beatriz permanece no CAFAP. O psicólogo não vai engravidar, não é porque é um homem, mas
Vamos ver qual é que é o meu destino na instituição. Apanhei boas oportunidades, malta. Obrigada. Diz. Sentiste que o facto de existir uma educadora social quando foste para lá foi mais fácil de perceberes aquilo que tinhas de fazer lá dentro? Não sei se me estou a fazer entender. O trabalho em CAFAP é um bocadinho... Nós todos trabalhamos em prol do mesmo. Portanto, o nosso papel na intervenção é muito semelhante. Claro que existem assuntos que o psicólogo domina, que a assistente social domina e que a educadora social domina. Mas quando nós estamos numa sessão de reflexão com a família, o nosso objetivo é o mesmo. Portanto, se calhar é um bocadinho diferente de num lar de idosos onde o educador social está aqui mais vocacionado com tarefas específicas. Lá está, somos uma equipa interdisciplinar e que trabalhamos um bocadinho para os mesmos objetivos. Não é assim tão estranho. Obrigada. Petra. A pergunta que eu queria fazer, relativamente à feita, que era acerca do projeto, mas gostava de saber se já tens uma ideia de outros sítios que gostarias de trabalhar no futuro. Ok. Confesso que ainda não pensei muito sobre o assunto, não é? Porque infelizmente a área da educação social é uma área que nem sempre tem muitas vagas de trabalho. Portanto, todas as oportunidades que existem são aproveitadas. Eu não vos falei anteriormente, mas a Associação Crescer e Querer atualmente só tem a resposta social do CAFAP ativa, mas até 2021-22 aproximadamente teve a resposta de Espaço Famílias, só que de momento está fechada por falta de financiamento. E para o próximo ano está planeada aqui a abertura de uma nova resposta, que é o Espaço do Bebé, que será uma loja social destinada à entrega de produtos materno-infantis. Eu não penso muito em que outras áreas possa ir. Se eu pudesse continuar no CAFAP eu ficaria, não é? Mas é um bocadinho dentro daquilo que existi. Tenho áreas que eu sei que não me agradam, nomeadamente a nível dos idosos, sobretudo em lar. Mas lá está, eu também entrei para aqui a dizer que não ia trabalhar com a comunidade cigana e eu hoje adoro trabalhar com a comunidade cigana. Portanto, acho que estou numa fase muito inicial e onde posso aqui experimentar diferentes áreas até entender qual é que é aquela que me apaixona realmente. Obrigada. Há mais questões? Se não há mais questões, nós íamos passar à sessão de encerramento. Eu ia chamar aqui ao palco, um palco que está horizontalmente ao nível da Assembleia. É assim que nós trabalhamos. A professora Patrícia Simões, que é a professora de Educação Social do primeiro ano, e a professora Ana Maria Vieira, que é, além de professora, a coordenadora da licenciatura. E íamos, Beatriz, íamos fazer o quê? Primeiro, eu já falei muito, vou pedir à Solange para fazer a entrega da nossa recordação à Beatriz. Pode ser? Sim, pode abrir. E depois vou pedir... Vários milhões. Eu não contei, mas um livro é sempre um valor incalculável. São as nossas últimas publicações. Já agora mostrar para ficar também na filmagem. Temos que afirmar a educação social no exterior. Não é? Assim a gente mostra todos. São alguns, na verdade. Sim, mas ainda são alguns importantes. Todos isso é todos importantes. Temos este também. Licença. São fresquinhos, têm 2 meses. Cheiram bem. Cheiram a livro novo. Temos este também. Sobre isso. Temos este. Que é um livro de poemas, eu acho que é da Cristina Nobre, não é? É da... Puseram cá. Sérgio Leandro. Olha, afinal não é. Não é. Ok. Papel, depois está. Pronto, e um caderninho. E agradecer à Beatriz e que ela regresse sempre, mesmo sem grande velocidade, a porta está sempre aberta. Nós temos a... Voltarei. Não é? Uma salva de palmas. Obrigada. E agora passava a palavra à professora Patrícia Simões, não é? E agradecendo este diálogo também
Não é bem intergeracional, a diferença são só 2 anos, não é? Este diálogo entre o primeiro ano, já é só mesmo um minuto de atenção, se vocês nos puderem dar, está bem? É que senão depois obrigam-nos a fazer cortes no filme, não fica bem? Passava a palavra então à professora Patrícia Simões. Ora, então, obrigada. Em primeiro lugar, agradecer à doutora Beatriz. Foi um gosto ouvi-la num discurso tão claro. Parece que já anda nisto há 20 anos, tão segura de si, tão inspiradora. Espero que, de facto, tenha sido uma inspiração para vós, quer o primeiro, quer o terceiro ano. Pegar nas palavras do professor Ricardo Vieira logo no início da sessão, estas são oportunidades únicas de trazermos para dentro da sala de aula a realidade, o contexto, os terrenos de intervenção nos quais vocês estarão, os do terceiro ano já daqui a poucos meses, os do primeiro ano, um bocadinho mais de meses, mas lá chegarão. Portanto, agradecer uma vez mais à doutora Beatriz e espero que todos tenham aproveitado ao máximo esta oportunidade, que é sempre uma mais-valia para todos. Obrigada. E agora, para encerrarmos, as últimas palavras da senhora coordenadora. Obrigada. Olha, eu hoje estou agradavelmente, não sei, satisfeita por estar aqui com a Beatriz. A Beatriz, olha, a Beatriz mostra aquilo que isto é tudo o trabalho dela, o empoderamento dela, mas mostra que afinal o trabalho também que andamos aqui a fazer é um bom trabalho. Eu estou mesmo orgulhosa, isto é tudo dela, este orgulho que eu tenho é só porque, enfim, porque ela esteve aqui connosco e ainda continua a estar, porque fiquei mesmo muito contente a ouvir, não estive desde o início, não pude estar, estive num júri de mestrado, enfim, vejam meninas e meninos, vejam. A Beatriz foi excelente ao longo da licenciatura, foi muito participativa em tudo, núcleos, associações, e portanto vejam que é possível. Portanto, foi sempre uma pessoa muito ativa, fez um estágio excelente, fui eu que a orientei, que supervisionei o estágio dela, foi excelente, teve uma grande questão logo no início, que ela já disse, doença, que esteve hospitalizada e tudo, mas mesmo assim deu a volta. E hoje é um exemplo, quer dizer, ela está a trabalhar há quantos anos, Beatriz? 2? Nem tanto. Nem tanto. Em junho do ano passado, 1 ano e meio. E quem a ouve, bem, ela tem educação social dentro dela, e portanto é educação social atrás de educação social, e portanto tudo aquilo de que nós fomos falando ao longo da licenciatura está aqui, e portanto ela gera isto muito bem. Eu acho que está numa área espetacular, que eu acho que encaixa perfeitamente, e é um exemplo de como um bom estágio, quer dizer, ela teve sorte, mas se não tivesse feito um bom estágio, não tenho ilusões, não ficaria, porque, portanto, o que nós fazemos no estágio, o que vocês vão fazer no estágio é fundamental, portanto, a dedicação que imprimem ao vosso estágio, e a persistência, tudo isso é fundamental, e temos aqui um exemplo. Olhar para a Beatriz, eu acho que vale a pena estarmos aqui, todos os dias estarmos aqui 3 anos convosco, a trabalhar convosco, porque efetivamente é possível fazer educação social, ser excelentes educadores sociais e trabalhar com pessoas, e estar sempre, vejam que ela nunca disse trabalhar as famílias, nunca disse, ela pôs sempre à frente as pessoas, que é o que nós dizemos sempre, ouvir as pessoas, trabalhar a partir dos seus contextos, está tudo aqui. Portanto, vocês hoje foram os sortudos mais uma vez, porque tiveram aqui um exemplo do que é fazer educação social. Mais um de todos os exemplos que por aqui passaram. Eu estou mesmo muito orgulhosa e estou contente de estar aqui a ouvir a Beatriz. Portanto, obrigada. Obrigada. Obrigada.